tudo bem? Estamos começando mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci. Eu sou uma mulher, o meu cabelo é liso e castanho escuro. Eu estou usando calça jeans, uma blusa preta e óculos. E eu estou sentada em um cenário bastante colorido. O nome da nossa aula de hoje é Fique ligado às mulheres na independência do Brasil. Bom, muitas mulheres participaram da história do nosso país e na aula de hoje nós vamos conhecer uma heroína brasileira que lutou pela liberdade do seu povo. Fique ligado na aula de hoje para descobrir quem foi essa heroína. A Dandara fez uma pesquisa para descobrir mulheres que foram importantes na história do Brasil e ela encontrou a Luísa Marim. Luísa Marim nasceu no continente africano, em um local chamado Costa da Mina. Assim como milhares de africanos, Luísa foi tirada à força de sua terra e foi trazida ao Brasil. Aqui, ela foi escravizada e ela passou a viver em Salvador, no estado da Bahia. Bom, eu vou ler alguns trechos de um cordel que conta a história de Luísa Marim. O título é Eu Sou Rainha, Luísa Marim. O cordel foi escrito por um cordelista chamado Luciano Braga. E ele foi publicado em uma editora que tem um nome um pouquinho complicado. É Filocésar ou Filocesar. Bom, e o cordel? Os cordéis são poemas que são escritos em folhetos ou livrinhos como esse aqui. E eu vou ler para vocês. Falarei nesse cordel de uma formosa rainha, menina, mulher guerreira, a mais doce menininha, que tinha luz em seu nome e a força no sobrenome que seu lindo povo tinha. A Luísa Marim carrega em seu sobrenome o nome do seu povo. A Luísa fazia parte de um grupo étnico que se chama Marri. Um grupo étnico é um grupo de pessoas que compartilha a mesma língua, tradições e cultura. E como ela fazia parte de um grupo étnico que se chamava Marri, ela ficou conhecida como Luísa Marim. E a Luísa, ela ficou conhecida também como um exemplo de força, de determinação e de resistência. Mesmo fragilizada, mesmo escravizada, ela lutava e resistia para que a sua identidade, a sua origem, suas tradições e costumes permanecessem vivos. Bom, depois de anos escravizada, a Luísa Marim comprou a sua própria liberdade e ela começou a trabalhar como quituteira. Ela vendia quitutes na rua. Bom, eu vou ler um trecho do cordel que fala sobre isso. No século XIX, na Bahia, Salvador, tornou-se uma quituteira, produzindo com amor. Passeava pelas praças, vendo todas as mordaças do seu povo sofredor. Andava pelas vielas, pensando como fazer, sempre criando estratégias, esperando acontecer alguma revolução para tal libertação daquele povo a sofrer. A Luísa Marim, ela aproveitou a sua profissão de quituteira para organizar revoltas. Ela circulava pelas ruas de Salvador e ela se comunicava com seus companheiros de luta. E a Luísa Marim, ela pensou e liderou uma das maiores revoltas negras de Salvador lá do século XIX, a Revolta dos Malês. Essa revolta aconteceu em 1835, anos após a independência do Brasil. Mesmo após a independência do nosso país, muitos problemas continuaram, muitos conflitos e também a desigualdade racial. Naquela época, muitas pessoas continuaram sendo escravizadas e mesmo os africanos libertos não tinham seus direitos. E a Luísa participou, liderou dessa revolta. A Revolta dos Malês, ela foi organizada por pessoas negras que lutavam pelo fim da escravidão e pela liberdade religiosa. Eles lutavam pelo direito de praticar as suas crenças. A Revolta dos Malês não deu certo. Eles foram impedidos pelos militares da época. E as pessoas que participavam de revoltas eram perseguidas, presas e castigadas. E por isso, Luísa Marim fugiu para o Rio de Janeiro.
Não existem muitos registros sobre a vida de Luísa Marim. Ela entrou para a história por meio dos relatos do seu filho, Luiz Gama. Quando Luísa fugiu para o Rio de Janeiro, Luiz Gama ainda era pequeno, ainda era uma criança. E depois disso, eles nunca mais se viram. Mas o Luiz Gama cresceu, se tornou um grande poeta e ele escrevia sobre a sua mãe. E eu vou ler um trecho de um poema que se chama Minha Mãe, escrito por Luiz Gama. Era muito bela e formosa, era a mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha, e no Brasil pobre escrava. Oh, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com os seus tenros filhinhos, ela sorrindo brincava. Bom, Luiz Gama seguiu os passos de sua mãe. Ele também lutava pela liberdade do seu povo. E além de poeta, ele se tornou o primeiro advogado negro do Brasil. E ele ajudou a libertar diversos homens e mulheres. Não sabemos o fim de Luísa Marim, mas sabemos que seu nome ficou marcado na história. Ela é uma mulher negra, exemplo de luta e resistência. Viva Luísa Marim! Na aula de hoje, nós falamos sobre uma heroína brasileira que lutou pela liberdade do seu povo, Luísa Marim. Fiquem ligados nas próximas aulas do Rio Educa na TV. Beijos, tchau!